Pronto, depois de horas de atraso por problemas técnicos, vamos começar essa bagaceira aqui. Vamos fazer rapidinho, porque é o tempo que a gente tem, tá? Galera, muitos aí vão ter que assistir essa aula depois, por conta deste atraso. Enfim, quem for chegando, tá de boa. Não é não, dona Emily? Sim. Então deixa eu jogar logo minha tela aqui para jogo, pra gente não perder nosso tempinho. Calma aí que faltou fazer um negócio aqui. Pronto. Chique demais. Então tá, galera, olha só. Bom que a gente termina esse capítulo antes de começar o 27, aí vocês ficam liberados para fazer todos os exercícios do capítulo 26. Beleza? Hoje, a minha ideia é a gente falar um pouquinho sobre a lei de Ohm e algumas consequências dela, né? Então, cuidado. Vocês foram induzidos desde o começo, ali quando vocês estudaram as resistências, né, os circuitos, induzidos a acreditar que a lei de Ohm ela era dada por isso aqui, né? V é igual a R vezes I. Essa relação não define a lei de Ohm. Essa relação ela define a ideia da resistência. Porque à medida que você vai aplicando diferença de potencial, você vai mudando a corrente, né, do seu sistema. E aí, ao mudar a corrente e mudar a diferença de potencial, alguns resistores podem, por exemplo, esquentar mais, esquentar menos, eles podem variar o valor de sua resistência elétrica, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala que o resistor ele é ômico, o que quer dizer um resistor ômico? Ele apenas quer dizer que o valor de sua resistência elétrica não depende da diferença de potencial nele aplicada. Então, você pode aplicar uma diferença de potencial de, sei lá, 10 volts, a resistência é X. Você aplica 20 volts, a resistência continua sendo X. Você aplica 100 volts, a resistência continua sendo X. Óbvio que na vida real existe um limite, né, de intervalos aí para que as resistências tenham seus comportamentos constantes, os valores de suas resistências sejam constantes. Mas uma boa parte de materiais eles são constantes durante uma determinada faixa de DDPs. Beleza? Basta que a resistência, a temperatura dessa resistência, ela permaneça constante, né? Você esquenta lá, ela fica com aquele valor durante um determinado tempo, então a temperatura sendo constante força, de uma certa maneira, o valor da sua resistência elétrica também ser constante. Bom? Então, a ideia aqui é mais ou menos assim. A gente vai chamar, galera, um resistor. Um resistor obedece a lei de Ohm obedece a lei de Ohm quando o valor da sua resistência elétrica
elétrica não varia com a DDP nele aplicada. Então, não varia com a DDP, ou seja, a voltagem, né, nele aplicada. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar algumas figurinhas aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui. Cadê você? Cadê você? Acho que passou. Passou. Vamos lá. Ué. Eu não tenho mais essas coisinhas aqui, não? Aqui, ó, achei. Então, esse cara aqui, eu vou colocar essa figurinha aqui. Imagina que você não sabe o que tem aí entre os pontos do terminal de ligação da sua bateria, por isso é um pontinho de interrogação. Aí você vai aplicar uma DDP. Ao aplicar uma DDP, você automaticamente faz passar uma corrente elétrica por esse dispositivo que está aí. Beleza? Isso quer dizer que esse dispositivo, por exemplo, pode não ser um capacitor, né? Porque o capacitor, depois de um determinado tempo, ele vai travar a corrente elétrica. Agora, se você for medir a corrente elétrica e montar um gráfico com relação à DDP que você está aplicando, aí você vai começar a estudar qual é o comportamento desse seu dispositivo à medida que a corrente vai sendo transmitida. Né? Então, por exemplo, se você tiver um comportamento desse tipo aqui, ó, perceba que à medida que a diferença de potencial vai crescendo, a corrente ela cresce junto e cresce linear, certo? Isso quer dizer, então, que se você calcular a resistência, olhando sempre para a definição dela, que é a diferença de potencial, né, dividido pela corrente que você está fazendo passar por ali, quando você tem um comportamento do tipo reta, aí nesse caso, o valor da resistência é sempre constante. Né? Você pode pegar o valor em qualquer ponto e dividir. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, você vai ter a DDP valendo 2 e a corrente valendo 2. Na hora que você divide 2 por 2, dá 1. Se você pegar outro ponto qualquer, você vai ver que são proporcionais. Por exemplo, aqui, ó, a DDP é 1 e a corrente também é 1. Então, você vai dividir 1 por 1, vai continuar dando 1. Então, você vai ver que em todos os pontos dessa curva, o nosso resistor tem sempre o mesmo valor. Agora, se quando você for fazer o gráfico, né, você encontra algo parecido com isso aqui, ó. Aqui. Se quando você for fazer o gráfico, você não encontra mais uma reta, você encontra algo parecido com uma curva esquisita, do tipo assim, por exemplo, você vê que a sua resistência já não é mais constante. Aqui, pode ser que você esteja diante de um cara chamado semicondutor. Por quê? Porque
quando você aplica DDP numa determinada direção, né, numa determinada polaridade, você vê que não tem corrente passando. Quando você inverte a polaridade, você faz uma DDP positiva, por exemplo, aí é como se a corrente estivesse girando no sentido contrário, aí você vê que a corrente, ela cresce, cara, demasiadamente. A corrente, ela estoura aqui, ó, para uma DDP próxima de 4 volts. Quando a corrente ela é muito alta, com pequenas variações de DDPs, isso tem cara de um supercondutor, beleza? Então, o resistor ômico seria apenas esse bichinho de cá, ó. Esse bichinho de cá indica um resistor ômico. O que é isso? Um resistor que obedece à lei de Ohm, ou seja, resistor de valor de resistência constante, à medida que você varia lá, DDP do seu sistema. Já o segundo bichinho aqui, ele vai ser o resistor não ômico. Não ômico. Certo? Porém, você pode usar a relação R é igual a V sobre I para qualquer um deles. Você pode usar tanto para o ômico quanto para o não ômico. A diferença é que, para o ômico, o valor vai dar sempre o mesmo de resistência. Para o não ômico, para cada valor de DDP e corrente, você vai ter uma resistência diferente. Então, você vai descobrir que a resistência ela fica variando à medida que o sistema, né, muda de DDP. Agora, existe uma outra análise aí que a gente pode fazer, que é uma análise um pouco mais microscópica. Beleza? Então, olha agora, tenta olhar, voltar seu pensamento para os elétrons dentro do condutor. Beleza? Quando você tem os elétrons dentro do condutor ali, passando pelo sistema, vocês lembram que existe um cara chamado velocidade de deriva, né? Que é a velocidade com que os elétrons eles se arrastam dentro do condutor. Tá. Só que vocês sabem que quando o elétron está lá viajando, ele pode sofrer uma colisão, né? E depois dessa colisão, a gente não sabe para onde esse elétron vai. Mas existe um campo elétrico que empurra esse elétron sempre para o mesmo lado. Então, galera, vamos pensar no seguinte. Imaginem que o elétron ele vem, bate num determinado núcleo atômico lá, ou em qualquer outro lugar do sistema, e aí ele perde a velocidade de deriva. Ou seja, ele perde a memória da velocidade que ele tinha. Então, ele vai para algum lugar completamente que não tinha nada a ver com o lugar onde ele estava indo antes, que era a velocidade de deriva. Quando isso acontece, a gente, então, fala que a velocidade de deriva zerou, e aí ele tem que ser acelerado de novo para atingir uma nova velocidade de deriva. Faz sentido? Aí ele vai colidir com outro, vai perder aquela informação. Então, a cada colisão que ele tiver dentro do material, ele vai perdendo essa velocidade de deriva e vai ganhar de novo essa velocidade de deriva entre duas colisões sucessivas. Beleza? Por quê? Porque o campo elétrico dentro do fio acelera este elétron para ele entrar em movimento. Só que toda vez que ele bate num núcleo ou qualquer outra colisão que ele faça, a gente vai supor que ele perdeu a memória. Ele perdeu a direção para onde ele estava indo. Ou seja, a velocidade de deriva foi a zero. Ou seja, entre as colisões, nós temos um tempo de deslocamento do elétron, beleza? E esse tempo é aquele tempo que leva para o elétron atingir a velocidade de deriva até que ele bata em algum outro lugar lá dentro do seu sistema. Deixa eu escrever isso aqui para ficar redondinho. Ó. Após uma colisão, vamos supor que o elétron
vamos supor que o elétron... Olha a Renata chegando aí. E aí, Renata? De volta na área, Renata. Vamos supor que o elétron... Tudo bom? Joia. Desculpa atraso. Você? Quem tá atrasado aqui é a minha internet. Olha a minha luz. Ainda bem que eu tive uns BO aqui. Então, pronto. Deu tudo certo. Comecei tem uns 10 minutos, tá, Renato? Ou sei lá, um pouco mais ou menos que isso. Então, vamos supor que a cada colisão que o elétron tenha lá dentro do seu condutor, ele vai perder a memória da velocidade de deriva. Isso quer dizer o seguinte, o elétron bateu e ele não tem mais a direção que ele tinha para onde ele estava indo, que era a velocidade de arraste dos elétrons dentro do fio. Então, ele perca a velocidade, não, ele perca a memória. Tem um termo para isso. Quando perde a memória, estatisticamente falando. Bom, enfim, eu vou lembrar. Supor que o elétron perca a memória da velocidade de deriva. Beleza? E aí, claro, depois que ele perde a memória da velocidade de deriva, a gente vai... É como se a velocidade de deriva fosse a zero, certo? E aí ele vai ser acelerado novamente durante um tempo, até que ele atinja outra parede lá no meio do caminho, outro objeto no meio do caminho. Né? E durante esse tempo ele conseguiu atingir a velocidade de deriva novamente. Tudo bem? Então, o intervalo entre as colisões, a gente pode pensar o seguinte, ó. No intervalo entre as colisões temos o tempo médio, né? Temos eu vou chamar de tempo tal. Aqui, ó. Quem seria esse tempo médio tal? Ora, a gente pode pensar o seguinte, se o elétron perdeu a memória, então ele zerou a velocidade que ele tinha, e ele vai demorar um tempo para adquirir essa velocidade de novo, a gente pode pensar que a velocidade de deriva que ele atinge nada mais é do que a aceleração que ele vai ter vezes o tempo, né? Só que esse tempo é o tempo médio entre uma colisão e outra. Beleza? Então ele demora um tempo para atingir essa velocidade de deriva até que ele, puf, bate em algum lugar de novo. Beleza? Isso é uma média, tá, galera? Isso é uma média estatística. E a gente sabe que a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, né? Lembrem que a força resultante aí é ma, e a força elétrica, que é a única que a gente está usando, é Q vezes E. Então, daqui a gente pode escrever que a aceleração é Q vezes E sobre M, não é isso? Essa é a segunda lei do senhor Newton. Fazendo as trocas, né, ajustadas aí, a gente vai escrever que velocidade deriva, então, é a aceleração que é Q é
sobre M vezes tal. Aí nada demais, né? Mas, na aula passada, a gente viu que a gente tem uma equação para essa velocidade de deriva. Não sei se vocês lembram dela. Na aula passada, a gente, deixa eu até trocar de cor aqui, ó, viu que a densidade de corrente J do fio era dado pelo número de portadores de cargas por unidade de volume, vezes a carga de cada bichinho, vezes a velocidade de deriva. Certinho? E aí, o que a gente pode, então, tirar daqui? Ó? Eu posso usar a velocidade de deriva aqui dentro, tudo bem? Eu posso usar a velocidade de deriva aqui dentro, e depois fazer algumas trocas. Então, vamos lá. Então, olha lá, no lugar da velocidade de deriva vai entrar aquele bichinho lá, vai ficar J é igual a NE vezes Q vezes Ezão sobre M vezes o tal. Oh, meu Deus. Que é M, então é aqui em cima. Certo, galera? Lembrem que esse Qzinho aí também é o elétron. Então, eu posso colocar no lugar desse Qzinho aqui, ó, a carga elementar. Belezinha? Então, vocês vão ver que vai aparecer um E vezes um E, vai ter um E ao quadrado. E quando eu isolar o campo elétrico, vai ficar assim, ó. Campo elétrico dentro do fio vai ser igual a... Vai aparecer um M em cima sobre... É o N, né? O número de elétrons. Aí tem um Ezinho vezes um Ezinho, tem um E ao quadrado, vezes um tal aqui. E eu vou botar o J aqui, ó, mais separado. Entenderam o que eu fiz? Isolei só o campo elétrico aí nessa história. Isso, tá certinho. E aí nós vimos na aula passada que o campo elétrico ele também pode ser escrito através da resistividade do material, que é ρJ. Beleza? Então, quando eu trocar o campo elétrico ali do lado esquerdo por ρJ, vai cortar J com J, e aí eu encontro o valor da resistividade. Então, quem seria a resistividade? Vai ser M sobre N vezes o tal. Aí você fala, professor, mas que equação é essa? Essa equação, galera, olha que legal. Ela está atrelando a resistividade do material ao tempo médio entre as colisões dos elétrons. Porque, percebam, a massa do elétron é constante. O número ali é um valor, né, aparentemente constante dentro do seu sistema. O número de elétrons ele não pode sumir. Né? A carga do elétron é constante. Então, a resistividade do seu material só depende do tempo médio entre as colisões. Então, se o tempo médio entre as colisões que o elétron vai ter lá dentro for muito alto, o tempo for grande, isso quer dizer que o elétron ele demora demais para bater entre por exemplo, um átomo e outro. Então, o caminho dele é mais livre. Isso faz da resistência dele ser menor, ou a resistividade ser menor. Agora, se o tempo médio entre as colisões for muito curto, muito pequenininho, isso faz com que o elétron bata muitas vezes, né, na rede cristalina lá do metal, e isso faz com que a resistividade do material seja muito grande. Para um resistor ôhmico, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Em um resistor ôhmico, o tempo médio, né, das colisões não depende do campo aplicado. Por quê? Porque se eu estou falando que o resistor é ôhmico, isso quer dizer que o valor da sua resistência não muda.
Ou seja, a sua resistividade aqui, ó, permanece constante. Mas se ele permanece constante, é porque o tempo médio de colisão não muda, porque a variável aqui é só o tempo. Então, eu posso aumentar, por exemplo, o campo elétrico. O que é aumentar o campo elétrico? É aumentar a DDP. Se eu aumento a DDP, o tempo médio entre as colisões não muda. Eu posso aumentar a corrente, que os elétrons vão passando por ali, mas o tempo, em média, que rola as colisões continua o mesmo. Esse, galera, é um aspecto, é um estudo mais microscópico da lei de Ohm. Beleza? Vamos escrever isso? Então, a ideia aqui é, em um resistor ômico, o tempo médio das colisões dos elétrons não depende do campo aplicado. Então, o tempo médio das colisões dos elétrons não depende do campo E aí, quando eu me refiro ao campo elétrico, né, dentro do condutor, a gente está se referindo, obviamente, à voltagem que você está aplicando na bateria. O campo elétrico é só uma análise lá interna do sistema. Beleza, galera? Essa é a historinha da lei de Ohm. Vamos fazer agora um estudo energético do sistema. Quando eu falo estudo energético, eu estou pensando na potência elétrica. Então vamos lá. O que é potência? O nome potência, o que significa isso? Lembrem que potência tem a ver com a quantidade de energia que você está transformando ou transferindo de um sistema para o outro durante um determinado tempo. Beleza? Lá na mecânica, a gente define, inclusive, a potência como sendo o trabalho dividido pelo tempo. Aqui também. Só que agora aqui quem faz o trabalho é a força elétrica, né? Lá na mecânica, quem fazia o trabalho era uma força mecânica. Aqui não, aqui é a força elétrica que está empurrando as cargas. Certo? Só que, dentro de um resistor, esta energia que os elétrons estão ali adquirindo está sendo transformada em aquecimento do sistema como um todo. Então, na verdade, num resistor, tá, galera? A potência elétrica está associada a uma dissipação de energia, ou seja, uma potência térmica, beleza? Você está transformando energia elétrica em energia térmica. No modo geral, a potência elétrica nada mais representa o quanto de energia, né, que o sistema está recebendo para colocar os elétrons em movimento, claro, por unidade de tempo. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Deixa eu tô de azul aí.
Então, a energia, o que é a potência elétrica? Nada mais é do que a energia elétrica, né, transferida transferida, vou botar assim, ó, a um dispositivo. Esse dispositivo a gente vai chamar de circuito jazinho, mas pode ser um resistor, um capacitor, né? Qualquer coisa do tipo. Então, energia elétrica transferida a um... Opa, já passei dos 3 quadradinhos aqui. A um dispositivo beleza? É claro, quem é que transfere isto a um dispositivo? É uma bateria. Então, por meio de uma bateria, caramba, que encheção, por meio de uma bateria, por unidade de tempo. Certinho? Ou seja, galera, a gente pode escrever a potência igualzinho vocês aprenderam lá na mecânica. A potência nada mais é do que o trabalho sobre o tempo. Não é isso? De maneira que a nossa unidade de potência no sistema internacional é joules por segundos. Né? Ou carinhosamente chamado de watt ou watt. Beleza? Então, quando você pega lá uma lâmpada de 60 watts, essa lâmpada, ela transforma, ou ela gasta, vamos colocar assim, né? Ela gasta 60 joules de energia por segundo para fazer o que ela faz. Por exemplo, o seu chuveiro elétrico deve ter em média ali o quê? Uns 2.400 watts. 2.400 watts quer dizer que ele consome da rede 2.400 joules por segundo. Beleza? É daí, galera, que você pode calcular o consumo de energia da sua casa. Por exemplo, né, a energia é o trabalho, é a energia que você está consumindo. Isso nada mais é do que a potência vezes o tempo. Isso aqui é o trabalho, né? Esse cara aqui é o trabalho. Beleza? Então, o que você faz? Você multiplica lá, vamos supor, seu chuveiro, 2.400 watts vezes o tempo. Aí, a conta de luz da sua casa, ela não chega em joules, você não consome em joules. Porque imagina, velho, 2.400 watts. O seu banho, se for curto, ele demora aí de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos, cara, tem muitos segundos, né? Então, você vai gerar números muito grandes. Então, a gente acaba deixando aqui o tempo em horas. Vamos colocar aí uma média de, sei lá, 2 pessoas por casa, por dia, tomando banho. Vamos botar meia hora. Meia hora dá o quê? Dá 0,5 horas. Então, você já vê que a unidade de energia que vai sair aqui não é mais joule, é watt-hora. Pode crer? E isto vai gerar, por exemplo, 1.200
watt-hora. Já é uma unidade muito mais fácil de mexer do que joules para o nosso cotidiano. Aí o que a gente faz? Como o chuveiro é só um, né, na sua casa, a gente precisa de um número um pouco mais reduzido. Então a gente transforma isso aqui para quilowatt-hora. Então fica 1,2, por exemplo, quilowatt-hora. Esse é o consumo de energia de um chuveiro elétrico num banho, por exemplo, de meia hora, ou 2 banhos de 15 minutos, né? Vamos colocar assim, 2 banhos de 15 minutos. Certo? Se você quiser saber por mês, aí você vem aqui e multiplica isso aqui por 30 dias. Né? Para você saber quanto de consumo de energia você tem com o seu banho. Agora, quanto que isso custa em reais? Aí você tem que ir lá na conta de luz da sua casa e descobrir quanto que custa o quilowatt-hora, né? Quando você descobrir quanto custa o quilowatt-hora, aí você multiplica. Se eu não me engano, a última vez que eu vi isso estava uns 70 centavos. Caro, muito caro. Beleza? E aí você consegue ter ideia do quanto que isso representa na sua conta de luz aí da sua casa. Beleza? Então, a energia, galera, isso é interessante porque se você for conversar com algumas pessoas aí, a galera acha que energia é uma coisa abstrata, velho. É uma coisa, sabe, sobrenatural, é uma coisa de outro transcendental, uma parada meio subjetiva. Não é. Energia é medido. Se energia fosse uma coisa abstrata, você está pagando o quê na conta de luz, então? Sacou? Energia é uma parada que você usa, é uma parada que você tá ali, ó. É tão factível, ela é tão concreta que você consegue pagar por ela. Você consegue medir o quanto que você está usando dela. Beleza? Isso vale dinheiro. Então, essa aqui é a energia que nós estamos usando. Todos os aparelhos da sua casa consomem uma energia elétrica. Beleza? E essa energia elétrica é medida assim, tá bom? Você multiplica a potência que você está usando vezes o tempo que você está ali, né, com o aparelho ligado. E isso está sendo usado para quê? Criar luz, né, suas lâmpadas, gerar, tirar a energia dos alimentos, por exemplo, a sua geladeira, sacou? Você está usando para um bocado de coisas na sua casa. Você está transformando energia elétrica em outras formas de energia. Muito bem. Olhando para esse tipo de situação, então, eu posso escrever o seguinte. Quem é a potência? Vocês lembram como é que eu calculo o trabalho da força elétrica? Lembra, galera, que o trabalho era integral de F dx, né, aquela coisa toda, e depois, como a força é constante, que é a força elétrica, que é Q vezes E, fica apenas força vezes deslocamento? A gente já fez isso. Então, eu posso trocar aqui, ó, a potência, eu posso trocar o trabalho, né, por Q é D sobre delta T. Claro que eu estou pegando uma situação bem simples, por conta do campo elétrico ser uniforme e tal, aquela coisa toda. Mas ajuda. Beleza? Agora, enxerga uma coisa. Quem é o produto E vezes D? O produto E vezes D é exatamente a diferença de potencial aplicada no sistema. E quem é a razão que delta T? Esse cara aqui, ó, é exatamente a corrente elétrica. Ou seja, a potência elétrica é o produto da corrente vezes a DDP. Olha que bonito. Olha que bonito. Então, se você multiplica a corrente vezes a DDP, você consegue saber qual é a potência elétrica que está sendo fornecida aí para sua casa. E mais, você consegue saber qual é a corrente elétrica que passa em cada aparelho da sua casa. Por quê? Porque a sua casa, ela está aqui em Brasília, ela está ligada em 220 volts. Não é isso? Então, se você pega, por exemplo,
Qual é a potência do meu chuveiro? Oxe, a potência do chuveiro é 2.400. Isso, galera, naquela posição verão, hein? Naquela posição que consome pouco. Chuveiro é um cara violento, velho. Então, se você calcular a corrente que passa no seu chuveiro, é simples. Tu vai dividir a potência, 2.400, sobre 220. Isso vai dar um pouco mais de 11, né? 11, alguma coisa. Amperes. Então, a corrente que passa na sua casa, deixa eu fazer a conta certa aqui. A corrente que passa no seu chuveiro é uma corrente alta, cara. É uma corrente muito alta. Eu fiz. É, 11, né? É exatamente 11. 10,9. É uma corrente muito alta, galera. Se você for pensar em outras coisas da sua casa, por exemplo, uma lâmpada de 60 watts, cara, são 60 dividido por 220. Então já dá uma corrente elétrica muito baixinha aí nessa história. Beleza? E uma corrente elétrica suficiente para matar uma pessoa já pode ser uma corrente de 1 ampere. Já é suficiente para matar uma pessoa por conta da fibrilação do coração. Beleza? Agora vamos analisar isso. Vamos analisar isso num resistor. Vou pegar essa brincadeira aqui. A grande função do resistor é dissipar. Se você vai dissipar, então você vai ter o que nós vamos chamar de potência dissipada. Dissipada. É o famoso efeito Joule, certo? Ó, eu vou reescrever aqui a potência. Nós sabemos já que a potência é I vezes V, beleza? Corrente vezes DDT. E aí eu posso olhar isso de duas maneiras. Primeiro, eu posso escrever que a DDP V é igual a RI, não é isso? Se eu substituo essa informação na equação da potência, eu tenho que a potência é igual a I vezes RI, ou seja, a minha potência ela pode ser calculada como RI ao quadrado. Essa é uma forma de calcular a potência que está dissipando numa resistência, mas eu tenho também uma outra forma de calcular, que é usando a outra face, né? Porque o I ele pode ser escrito como o V sobre R. Olha aí que beleza. Se você voltar então na equação da potência, fica assim, ó. Potência é igual. No lugar do I, você coloca V sobre R, né? Vezes o V. Estava lá já. Isso aqui vai dar V ao quadrado sobre R. Certo, galera? As duas são medidas em watts, porque as duas são potências. A diferença aí está só apenas no problema que você está usando, cara. Se você tem a DDP na resistência, tu usa a da direita. Aí se você tem a corrente, você usa da esquerda. Beleza? Simples assim. Dúvidas, meninas?
Vocês que estão aí sofrendo. Tá sossegado? Essa parte aí? Esse é o capítulo 26, né? Vocês querem que eu faça um exercício aqui para dar uma ideia melhor do que está acontecendo? Pode ser, né? Então vamos aqui, rapidão. Deixa eu dar uma cara aqui. Bom, deixa eu fazer esse cara aqui, ó. Capacitores, isso aqui já foi. Então, matando o capítulo 26, hein? Próxima aula, eu já começo a falar do capítulo 27. Então, já vão dando uma olhada aí, já vão dando uma lida sobre o que está acontecendo, para a gente depois não acumular as coisas. Pode deixar. Show. Olha esse comecinho aqui, ele vai trabalhar muito com a ideia de densidade corrente, cara. Eu queria muito que vocês fizessem isso. Certamente eu vou pedir para vocês refazerem alguma coisa desse nível aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa desse nível aqui. Então, ó, vocês estão vendo que vários exercícios, ele está te dando aí um J que depende de um raio. Tá? Eu vou fazer um com vocês aqui, para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Beleza? Vamos fazer esse 10, ó. Esse 10, galera, ele diz o seguinte. O módulo J da densidade corrente em um fio cilíndrico de raio 2 milímetros é dado por uma constante, né, 3 vezes 10 oitava, R quadrado, com J em amperes por metro quadrado, e a distância radial R em metros. Qual é a corrente que passa em um anel concêntrico ao fio, cujo raio interno é 0,9 Rzão, e o outro cujo raio externo é o próprio Rzão. Então, galera, o que vocês têm que agora pensar é o seguinte. Deixa eu voltar lá no nosso porém aqui, ó. Esse é o capítulo 26. Exercício 10, né? O que vocês têm que pensar? Existe lá um fio de seção circular. Vou botar aqui um círculo para a gente poder olhar direitinho para o que está acontecendo. Deixa eu centralizar ele dentro de um bichinho desse aqui. Oh, meu filho, não faça isso. Pronto. Ficou bom, não ficou. Ficou razoável. Então, o que vocês têm? Vocês têm um fio de seção, né, circular, e ele tem um raio.
E aí ele fala para a gente que a densidade de corrente elétrica que passa por uma determinada área depende do R ao quadrado. Então a gente vai definir aqui um raio, por exemplo, vou botar aqui uma setinha, só mudar aqui. Pronto. Então aqui tem um raiozinho para esse, né, para definir esta área. Eu posso até colocar aqui um outro círculo. Deixa eu bloquear a relação de proporção. Vou botar bem fininho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, por exemplo, eu tenho aí uma corrente elétrica que passa dentro desta área. E essa corrente, ela não é uniforme. À medida que você está se afastando do centro, a corrente vai ficando mais intensa. Por quê? Porque ele falou para a gente que a densidade é 3 vezes 10 à oitava R quadrado. Opa. Então é como se a corrente fosse ficando mais intensa à medida que você vai pegando valores mais externos, né? A pergunta dele era o que mesmo? Qual é a corrente que passa em um anel concêntrico com fio, cujo raio interno é 0,9 e cujo raio externo é Rzão? Cara, então o que ele quer é o seguinte, o desenho não ficou muito arrumadinho, não, mas o que ele quer, galera, é calcular isso aqui, ó. Ele quer que vocês calculem qual é a corrente elétrica que passa nesta região, só aqui, ó. Nesse anel aqui, ó. Entenderam o que tá rolando? Se fosse uma corrente uniforme, tudo ficaria mais simples, né? Mas não tem problema. Como a gente resolve isso? A gente sabe que a corrente I, ela nada mais é do que a integral de J dA. Não é isso? E lembrem que o dA é um elemento de área de um anelzinho ali. Ou seja, se você for... A gente já fez essa conta, não vou fazer de novo. Quem é o dA? Ele é o D de πr quadrado. Então, isso aqui é 2πr dr. Beleza? E aí nós vamos substituir essas informações todas aí. Vai ficar I é igual a integral de 3 vezes 10 à oitava, R quadrado, esse é o J, vezes o dA. Quem é o dA? 2π R dr. Pode crer, galera? Agora, nós estamos integrando de onde até onde? Como eu quero calcular a corrente apenas nesta casquinha aí em volta, né, a casquinha externa, nós vamos integrar de 0,9 Rzão até o próprio Rzão, que é o que o problema me pede. Então, de 0,9 Rzão até Rzão. Então tá, vamos tirar aí quem é constante dessa história, né? O 2 sai, o 3 sai, eles dois juntos dão 6. Então fica 6π vezes 10 à oitava, integration de R3 dr de 0,9 até
R. Faz sentido, né, para vocês? Bom, a integral de R3 dá R4 sobre 4. Então, vamos fazer isso aqui, ó. I é igual a 6π, 10 elevado a 8. Vou botar aqui R4 sobre 4, nos limites de 0,9 até R. Deixa eu vir aqui para cá. E aí, meu I vai ser 6π vezes 10 a oitava, que multiplica, então, Rzão é a quarta sobre 4, menos 0,9 Rzão, a quarta, também sobre 4. Ok? Bom, 0,9 ao quadrado, galera, se você fizer essa continha aí, só vamos chegar até o fim aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, 0,9 ao quadrado vai dar 0,81, né? Aí, 1 menos 0,81 dá 0,19. Vai a quarta. Viajando. Vou fazer assim, 9 elevado a 0, menos 1 dá 0,34. Vai ficar assim, ó, 6π vezes 10 a oitava. Vou botar o 4 aqui ainda, vezes 0,344 aproximadamente, vezes R a quarta. Beleza? Ele falou pra gente que o Rzão, cadê ele? Vale 2 milímetros. Então, vamos lá. E 6π vezes 10 a oitava, vezes 0,344 vezes 2 vezes 10 a menos 3, passei para metro, elevado à quarta, tudo isso sobre 4. Pronto, aí tem que fazer essa conta feia aí, né? Vou fazer rapidão aqui, para a gente não perder nosso tempo. Então, ó, 2 à quarta, 2 elevado a 4, é 16, vezes 0, ai, gente, como eu odeio a hora que eu aperto as coisas erradas. Então, tá 16. 16 sobre 4 dá 4. 4 vezes 0,3. 4 vezes 6 vezes... Isso dá 25,94, mais ou menos. Agora, bora para os expoentes. 4 vezes 3 dá 12. Menos 12 mais 8 dá menos 4. Então, menos 4. Maravilha. Aqui, então, a gente escreve que o I vai dar 2,59 vezes 10 a menos 3. Ou, para ficar mais bonitinho, né? Isso dá 2,59, 2,6, né? Miliamperes.
Pronto. Percebam, galera, que essa forma aqui ela é útil para você calcular a corrente onde você quiser, hein? A gente poderia usar isso aqui para calcular a corrente elétrica em qualquer pedaço desse fio. Por isso que é interessante saber a densidade de corrente. Porque eu consigo saber a distribuição de corrente elétrica que passa pelas seções do fio, pelas áreas lá do fio. Faz sentido isso aí para vocês? Tudo de boa? Então, beleza. Vou para La Gravina. Hoje foi curto mesmo, por conta desse problema que a gente teve.